quando a sua religiosidade rouba sua identidade. Calma, que eu não vou falar aqui de religião, ao contrário, eu vou falar da minha vida, do que eu vivi quando eu fui religiosa e não cristã. Porque tem uma grande diferença entre ser religiosa e ser cristã. Entre ir para a igreja e ir para a Bíblia, sabe? E você se aprofundar, conhecer, querer viver a palavra de Deus. Então tem muita diferença. Então, o que a religiosidade fez na minha vida? Quase que fez com que eu perdesse a minha identidade. Isso mesmo. Mas eu não vou falar sobre religião aqui, tá bom? Mas o nosso tema de hoje é como que a religiosidade quase destruiu a minha identidade. Durante muitos anos da minha vida, eu pensei que estava vivendo para Deus. Mas olhando para trás hoje, eu vejo que eu vivi muitos anos da minha vida tentando agradar pessoas, ou fazendo de tudo para agradar pessoas, e não para viver o cristianismo que eu tinha que viver, que eu teria que ser, aquela pessoa cristã que eu teria que ser. Eu não estava sendo isso, eu não estava vivendo isso. Olhando para trás hoje, eu vejo que eu estava vivendo tentando, de todas as formas, agradar mais as pessoas do que saber realmente o que verdadeiramente era ser cristã. E tem uma diferença muito grande nessas duas coisas, sabe? Entre você viver uma vida de cristianismo, de você ser cristã, do que você ser religiosa. Tem uma grande diferença entre você querer viver uma vida para agradar a Deus e entre você estar vivendo uma vida para agradar pessoas. Tem uma diferença muito grande nisso aí. Eu sei que talvez pode ter pessoas agora que vai me criticar, que vai entrar em debate, deixar comentários aí, né? Mas eu não estou falando aqui da sua vida ou da vida de ninguém. Mas talvez tem pessoas aqui, e eu acredito que tenha, pessoas que estão vivendo o que eu vivi. Esse tipo de cristianismo que na verdade não é cristianismo, é um tipo de religiosidade mesmo. Eu vivi muitos anos da minha vida imaginando, pensando, sendo enganada, achando que tudo que eu ia fazer dependia da aprovação de alguém. Tudo que eu ia fazer. E na verdade, eu não achava que dependia. Eu vivi uma vida dependendo da aprovação de alguém para tudo que eu ia fazer. Tudo, quando eu digo tudo, tudo mesmo. Eu vou relatar várias coisas aqui de exemplo para você ver. Como eu me vestia, como eu falava, com quem eu andava, o que eu podia sonhar. Tudo isso eu achava e buscava a aprovação de alguém, sabe? Até mesmo o que eu podia desejar para a minha vida. Tinha que saber se era certo aquilo que eu desejava para a minha vida ou não. Aos poucos, eu fui percebendo, depois de muitos anos, que eu estava perdendo a minha identidade. Porque todos nós temos uma identidade. Nós fomos feitos com um DNA diferente. As nossas digitais, cada uma pessoa tem uma digital. Cada pessoa tem uma digital. E se cada pessoa tem uma digital, por que você tem que viver a vida que outras pessoas decidem para você? Como que você vai se vestir? Como que você vai falar? O que você vai... Até o que você pode ou não pode comer, sabe? Então, assim, eu vivi essa situação, eu vivi essa vida de religiosidade e eu acabei me perdendo, eu me perdi, eu fiquei muito tempo perdida na trajetória ali, eu não me reconhecia. Na verdade, eu olhava no espelho assim e eu não gostava do que eu via, sabe? Eu olhava no espelho assim, eu não me reconhecia. Eu, eu não me via ali. A hora que eu olhava no espelho, parece que o espelho não refletia quem eu realmente era.
que parece que dentro de mim estava escondida outra pessoa. E essa pessoa que estava escondida dentro de mim, ela dava de encontro, batia contra aquela imagem que refletia ali, sabe? No espelho. E eu via outras pessoas, sabe? Olha, exemplos são isso, né? É você viver uma vida e você vê outra pessoa vivendo uma vida que é uma vida que você queria. Você não quer a vida da outra pessoa, mas você sabe que a vida que você está vivendo não é aquela. E que a vida que aquela outra pessoa está vivendo, ela é a vida que você está querendo. Ela é a vida que você sabe que você deveria estar vivendo. Porque assim, não é que, exemplo, a pessoa vive uma vida de escassez. A pessoa vive uma vida de mediocridade, na média. E sendo que você sabe que você tem potencial para você viver uma vida acima da média, era assim que eu me via. Eu me via com potencial para viver uma vida acima da média. Mas eu era segura naquilo ali, na religiosidade frustrada, segura, presa. E nem era em algo que era errado. Incrível é isso, não era algo que era errado. Era algo que simplesmente estipularam que não podia ser assim, que não podia ser. E era isso que eu vivia. Esse falso cristianismo. Porque na verdade o, 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 o cristianismo é para te aproximar de Deus. Né? A palavra, o ir na igreja, é para aproximar você de Deus. Mas quando você vive uma religiosidade, isso não te aproxima de Deus, te afasta. Quer dizer, porque se você fica próximo de Deus, não é porque você escolheu, porque você tem amor. É por medo. E a palavra de Deus é para nos aproximar dele por amor. E não por medo. Porque você não pode ter medo. Você tem que ter amor, não medo. Então, eu vivi uma vida de medo. E hoje eu quero deixar uma coisa bem clara aqui nesse vídeo de hoje, que eu não estou falando de religião, de jeito nenhum. Eu não estou falando de religião, de quem é ou deixa de ser. Não estou falando de religião, sabe? Eu estou falando de como você vive, como você vive dentro de uma religião. Porque assim, no meu ponto de vista, como cada um tem uma digital, você tem uma individualidade. Sabe? Você tem um livre-arbítrio de você escolher o que você quer para sua vida, o que você quer fazer para sua vida, o que é bom para você, o que você não é. Quer dizer, você tem inteligência para raciocinar. Você tem inteligência de escolha. E dependendo da religiosidade que você vive, você não tem direito, você parece que é tirado o seu livre-arbítrio de escolha e de decisão. Eu me lembro que na minha casa não teve televisão durante muito tempo, sabe? E um dia, né, uma pessoa chegando, que eu não vou falar aqui quem, que assim, o que eu quero passar aqui nesse vídeo de hoje é sobre quando você vive uma religiosidade, não sobre pessoas, né, e dar nomes, títulos, nomes a pessoas aqui. Mas eu lembro que chegou uma pessoa na minha casa e essa pessoa era aquela a quem eu reportava toda aquela obediência, né? E a pessoa falou assim, olhou para a televisão e falou assim: você tá com essa caixa dos demônios aqui dentro da sua casa, joga isso fora, taca fogo, não pode ter televisão. Aí eu falei: não, mas eu não fico assistindo coisas, sabe, pornografia. Até hoje eu não gosto de filme de terror, eu não gosto de nada de matança, de nada, eu não gosto de nada que não me acrescente, que não faz eu evoluir como pessoa, que não faz eu me sentir melhor, que não, sabe, que não melhore o meu dia. Eu não gosto de assistir esse tipo de coisa, nem notícias, nem reportagens, jornal que traz só notícia ruim. Notícia ruim eu não gosto. Então eu tinha a televisão porque eu assistia, eu ouvia louvor, eu ouvia pregação, eu ouvia assistia vídeo de filme de comédia que eu gosto, filme romântico. Era isso. Até desenho, alguns tipos de desenhos eu cortava, não deixava meu filho assistir.
essa pessoa chegou lá em casa e aí disse, por que você não joga essa caixa fora de demônios e não sei o quê? E eu fiquei, não, falei não e tal, e, sabe, desconversei e tal. Passado muitos anos depois, na casa dessa mesma pessoa, dentro do quarto dos filhos, tem uma televisão, entendeu? Tem uma televisão na sala, em todos os lugares e tal. Tem televisão, e não só lá, mas nas casas de quem eu me. Como é que fala a palavra? Me reportava? A quem eu, tipo, que devia uma obediência. Então, assim, é uma religiosidade, é uma hipocrisia sem tamanho e fora do limite, fora da curva. É uma grande hipocrisia. É a pessoa pegar e falar para você o que você não pode fazer, mas ela pode ir lá e fazer. E não só em relação a isso, mas em relação a como eu me vestia, não porque não pode usar tal tamanho, não pode usar calça comprida, não pode usar tal, não pode pintar unha, não pode usar uma maquiagem, é uma coisa, sabe? E eu, pela minha ignorância, sabe? Porque assim, você tem que aprender. Por isso que a Bíblia é para todo mundo e tá aí, então você tem que aprender. Eu vivia essa hipocrisia dessa religiosidade. Gente, eu não estou falando de religião. Religião vem de religar, é religação, mas religião, sabe? É quando montam-se uma coisa, determinam que tais pessoas vai seguir aquilo, mas parece que eles mesmos não. Então, assim, não era só nisso, sabe? Então, assim, você que tá aí agora, chegou aqui agora no vídeo, e calma aí nos seus comentários, calma. Assiste o vídeo até o final para você entender do que eu tô falando, sabe? Assiste até o final para você entender que eu não estou aqui falando de religião, criticando religião. Eu estou criticando aqui, nem estou criticando, eu estou expondo aqui o que eu vivi. Foram muitos anos assim. E é engraçado que até em relação ao dinheiro, não, a gente não podia querer dinheiro. Você não pode querer mais do que você já tem, porque o dinheiro é a raiz de todo mal. Não! E com isso, eu perdi de ganhar dinheiro muitos anos da vida. Porque se implantam isso na sua cabeça, que o dinheiro é a raiz de todo mal, que o dinheiro leva para o inferno, que é mais fácil um rico um camelo passar na agulha do que um rico entrar no céu. E sabe? E isso vai frustrando a pessoa vai ficando ali dentro, acreditando nessas coisas, sem buscar aprender. Entendeu? Essa foi a minha vida há muito tempo. Então eu perdi de ganhar dinheiro, com certeza eu perdi de ganhar dinheiro. Na verdade, até quando eu comecei canal no YouTube, eu fui criticada. Quando eu comecei canal no YouTube, porque já começaram a me chamar a influenciadora, que agora eu ia influenciar, porque sim, esse é o terceiro canal no YouTube, eu tenho 2 canais já monetizados que eu trabalho lá dentro, esse é o terceiro canal que eu estou abrindo aqui no YouTube, porque eu estou falando, quero expor aqui tudo que é uma realidade que eu vivi e eu quero ajudar você a sair dessa visão torta que se tem, isso se você quiser. E se você quiser acompanhar por aqui e começar a assistir os vídeos aí e entender o que eu estou falando para você. Se dinheiro é a raiz de todo o mal, por que pedem dinheiro na igreja? Por que tem que dar oferta, tem que dar o dízimo, tem que dar oferta almoçada, tem que ajudar nas cestas básicas, tem que ajudar nas construção das igrejas, tem que ajudar os pastores que estão não sei para onde, que estão fazendo a obra em outros lugares. Por quê? Se o dinheiro é a raiz de todo mal, e se só vale o amor, por que não faz tudo só com o amor? Não tô aqui criticando, eu tô falando do que eu passei, eu tô falando do que é, né? Então, assim, pra que ficar ensinando que você não precisa ter o carro do ano, que você não precisa ter casa boa, enquanto eles têm carro do ano? Que você tem que ficar satisfeito com a casa que você já tem, se eles moram muito bem, confortavelmente. Que você tem que estar satisfeito só com o ventilador se eles têm ar-condicionado tocando na alta a noite toda nos carros, na época, sabe? Então, assim, é muito contraditório.
É muito contraditório o que se ensina com o que se vive, né? Então, assim, durante muitos anos da minha vida, eu vivi essa religiosidade que, abrindo os olhos depois, eu fui perceber e falei, mas como que é isso? Como que eu tenho que estar satisfeita com o meu copinho de extrato de tomate enquanto eles podem tomar água na taça? Acontecia uma coisa que é o que eu vou falar aqui agora, por aí já se fecha muita coisa. E quem viveu ou vive isso, vai entender do que eu estou falando. Existiam algumas festas, né, na igreja, né, no meio ali do povo, né? Então existiam algumas festas que era colocado o quê? Umas mesas simples para as pessoas mais simples, que ali ia ser servido uma comida diferente e era colocado uma mesa mais organizada, com uns talheres mais diferentes, uns copos, umas taças, pratos diferentes, quase uma mesa posta. E era servido lá uma comida diferente para os pastores. Mas espera aí, se é todo mundo igual, por que tem essa desigualdade? Se o dinheiro é a raiz de amargura e a raiz de amargura não é a raiz de todos os males, e se todo mundo é igual e todo mundo tem que ficar satisfeito com o que tem, então por que não é servido todo mundo do mesmo jeito? Por que não é servida a mesma comida para todo mundo? Por que tem esse diferencial? Para uns podia ser uma carne cozida, para outros era um churrasco caprichado. Me explica. Então, assim, eu não estou falando aqui de religião, não estou falando disso, eu estou falando dessas diferenças que era colocado e quando era pra gente, a gente tinha que viver aquela vidinha ali, se fazendo de humilde, quanto humildade é você ser rico, é você ter muito, mas você ser humilde, entendeu? Humildade não é você ser pobre, você é pobre, você é pobre. Pobre é pobre, rico é rico, humilde é humilde, exaltado é exaltado. Não adianta. Então, era coisas que eu não sabe? E que eu não enxergava. Eu não enxergava. Eu não via isso. E existia pessoas que, sabe, que meio que criticava. Mas eu ficava meio assim, não, porque tá criticando, é assim mesmo. Eu ainda concordava com isso. Hoje eu não concordo de jeito nenhum. Eu não concordo hoje que a gente tem que viver uma escassez para dizer que a gente é santo. Que a gente tem eu concordo sim, em vestes, sabe? Que a gente como mulheres, que a gente se vestir melhor, com postura, se vestir é tanto que se você for assistir novelas aí, gente, as mulheres ricas, elas se vestem muito bem, bem compostas, bem vestidas. Então isso vem de estilo e do que você quer ser. Mas se você quer andar de cu de fora, não vai ter jeito, você vai andar. E outra coisa, o problema é seu, porque é seu, o fiofó é teu, o corpo é teu, você faz o que você quiser. Você vai dar conta depois? Mas é seu. Então, assim, eu não posso escolher por você, eu não posso colocar isso em você e falar, você tem que viver isso, você tem que ser assim, você tem que... Não, você não tem nada, você é o que você quiser ser. E a outra coisa, é você aceitar. Ah, porque assim, eu tenho. Ah, deixa eu pegar aqui, gente, rapidinho. Ah, eu tenho esse conector aqui que ele vale R$ 10 esse conector de colocar ali no celular. Ele é R$ 10, ele é bem baratinho, né? É o que vamos supor que eu posso pagar. R$ 10. Aí tem o de R$ 100 aqui, né? Vamos colocar que tem o de R$ 100 aqui. Aí a pessoa, para ser humilde, não, é que eu sou humilde, eu vou comprar esse de 10 mesmo, porque eu sou uma pessoa humilde. Balela! Balela! Isso é conversa, sabe? Se você pode comprar o de 100, vai lá e compre o de 100, compre do melhor. Compre do melhor, porque humildade é você ter do melhor, mas você não se achar que é melhor do que ninguém. É você não achar que você é melhor do que ninguém, porque você está comprando o de 100. Você não é melhor do que a pessoa que comprou o de 10. Porque quem comprou o de 10, ele pode trabalhar, ele pode prosperar e comprar o de 1.000. E você fica lá no de 100.
Então, assim, são coisas que não, sabe, não bate, não dá para entender. E eu vivi muitos anos isso. Porque existe uma religiosidade que não aproxima a pessoa de Deus. Ela aproxima a pessoa do medo. A pessoa fica ali, ela é mais refém do medo. A religiosidade não aproxima você, não aproxima você de Deus. Ela aproxima você do medo. Aí você vive ali com medo. Com medo de quê? Com medo de tudo que você faz parece que é errado. Com medo de ter o seu próprio pensamento, você ter seus próprios pensamentos, sabe? Medo. Com medo de ser julgada, com medo de pensar diferente, medo de ser quem realmente você é, sabe? Você tem medo de ser quem realmente você é. Parece assim que se você for quem realmente você é, te crucificam. Agora eu quero fazer uma pergunta pra você. Pra você que tá aqui me assistindo nesse vídeo de hoje, eu quero te fazer uma pergunta. Pergunta que eu me fiz, sabe? Quem realmente você é quando você está sozinho? Ou quando você está sozinha? Uma pessoa que vive com medo, ela não cresce, ela não evolui, ela não prospera, ela não descobre seu talento, não constrói sua própria história, ela apenas obedece. Durante muito tempo eu pensei que obedecer a tudo e a todos era uma virtude. Eu achava que era uma virtude, porque eu era obediente ali a tudo e a todos, tudo que falava, eu obedecia. E eu tinha aquilo como uma virtude. Só que eu percebi que eu estava anulando quem eu era, que eu não era aquilo. E eu estava anulando aquela pessoa que existia dentro de mim, sabe? E talvez você aí esteja aí que está me assistindo agora, talvez você esteja vivendo tudo isso. Talvez você passou tanto tempo ouvindo quem você deveria ser, que agora você não sabe mais nem quem você é. Você passou tanto tempo ouvindo alguém falar, você tem que ser assim, você tem que ser assim, você tem que ser assim, que agora você não sabe mais nem quem você é. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Se não tivesse ninguém te observando, se não tivesse ninguém para te julgar, fala a verdade aí. Quem você seria de verdade? Quem você seria de verdade? Se você olhasse para um lado, olhasse para o outro, não tem ninguém olhando, não tem ninguém para te julgar, quem você seria de verdade? Qual seria a sua versão? Não estou querendo dizer aqui que você é uma pessoa que você tem uma versão má, que você vai ser má, sabe? Não. Mas a sua versão mesmo, quem você seria de verdade? Se você soubesse que ninguém vai te julgar pela sua versão que você é. Que foi quando eu me fiz essas perguntas, quando eu cheguei para mim e me fiz essas perguntas, quem eu sou se ninguém me julgar? Quem eu sou se ninguém estiver me observando? Foi quando eu fiz essas perguntas que eu fui descobrindo quem verdadeiramente eu era, quem verdadeiramente eu queria ser e o que me fazia feliz. Foi que comecei a me desenvolver, a crescer de verdade, a entender mesmo a palavra e o que era cristianismo. Foi a partir dessas perguntas que eu fiz para mim mesmo que eu vi a minha vida mudar, sabe? Deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa descobrir quem você é da noite pro dia, assim, porque não é assim, sabe? Não é no estalar do dedo que você vai descobrir quem você é, quem você quer ser. Não, não foi assim. Foi com o passar do tempo que eu fui me descobrindo, que eu fui fazendo perguntas, que eu fui vendo quem realmente eu queria ser, quem realmente eu era diante do cristianismo, diante da vida cristã que eu queria viver. Eu comecei a me perguntar o que realmente eu gosto, o que realmente eu penso, o que realmente eu penso. E isso foi, sabe, me corroendo por dentro. Quem realmente eu era, o que realmente eu gosto, o que realmente eu penso a respeito de tudo isso. Quais decisões eu estou tomando, por que eu faço tudo para agradar as pessoas. Se eu não tenho um pensamento formado de mim, por que eu tomo decisão para agradar a pessoa? Bom, e na realidade, com todos esses análises que eu fiz da minha vida, que eu fiz de quem eu era, o que eu queria, né? Eu entendi que eu
fazia tudo para agradar as pessoas, só simplesmente por um motivo, para ser aceita. Para ser aceita naquele meio daquela sociedade, para ser aceita ali. E eu entendi que eu que não me aceitava, eu não estava conseguindo aceitar quem realmente eu era. Eu não estava aceitando que eu não me encaixava ali, que eu não pensava como aquelas pessoas, mas eu tinha medo de tomar as minhas próprias decisões, eu tinha medo de fazer algo que desagradasse e eu ser excluída daquele meio aonde eu fazia de tudo para agradar. Aí eu ser excluída, porque assim, dentro do meu eu, lá no meu interior, eu sabia que se eu fizesse alguma coisa que desagradasse, eu seria excluída daquele meio. Então, quando eu entendi que se eu poderia ser excluído daquele meio com tanta facilidade, era porque eu não era tão aceita assim. Na verdade, não era amada ali naquele meio, sabe? Quando eu resolvi focar em mim, no que eu queria, nos meus sonhos, nas minhas realizações, e eu decidi servir a Deus, mas não com aquela religiosidade, mas sim com um cristianismo diferente, a minha vida mudou. Hoje eu realizo sonhos que eu jamais pensei. Hoje eu olho pra mim assim e eu vejo que eu sou uma mulher totalmente diferente. Eu me aceito, eu me arrumo, eu visto o que eu quero, eu uso o que eu quero. E vi que não tô nada extrapolado, fora do padrão de uma mulher bem vestida, de uma mulher de classe, de uma mulher que tem uma autoestima, de uma mulher que se represente como mulher. Então, assim, foi muitos anos da minha vida, assim, presa numa religião. E eu falo a verdade, eu nunca prosperei ali. Eu nunca prosperei, nunca prosperei. Porque quando eu comecei a trabalhar aqui na internet, foi aquele julgamento, né? Agora vai influenciar. E achavam que eu ia influenciar por pior. Não viam em mim um potencial para influenciar para o bem, para influenciar para crescimento, para influenciar para as coisas boas, para a pessoa melhorar cada vez mais. Não via em mim um potencial e uma capacidade de coisas que eu tinha para oferecer para outras pessoas, principalmente para as mulheres. Então, assim, depois que eu tomei a posse da minha vida mudou. Os meus pensamentos, minhas atitudes, as minhas realizações. Hoje eu estou com esse terceiro canal aqui no YouTube, com 2 canais monetizados. Trabalho por conta, trabalho na área da beleza, que antes jamais poderia trabalhar na área da beleza, porque tirar a sobrancelha era pecado, fazer uma maquiagem era pecado, tudo era errado, tudo ia me levar para o inferno. E depois que eu tomei a rédea da minha vida, fiz cursos, hoje eu trabalho na área da beleza, em capilar, beleza física e também na beleza mental, porque assim, eu trabalho hoje com mulheres, né, em aconselhamento, em ajudas, né, autoajuda, falando de autoestima, falando de finança, falando de como você cuidar de você, da sua casa, da sua família. Então, assim, eu tinha esse potencial escondido atrás de uma religiosidade. Então, assim, eu acredito que você ser religioso não te leva a nada. Mas quando você começa a servir a Deus de uma forma que a palavra de Deus nos pede, você é leve, você é mais feliz, você não vai fazer tudo aquilo que te estraga. Você não vai entrar em meios que te prejudica. Porque você tá buscando algo que é melhor para você. E quando você está buscando algo que é melhor para você, o próprio Deus, ele nos influencia. Ele tem o Espírito Santo para influenciar, para te indicar, para te inspirar. Então, assim, foi muito tempo da minha vida que eu vivi frustrada na religiosidade, não na religião, não tô falando
de você ser crente ou não ser. Eu estou falando de você viver uma religiosidade que montam, fazem aquela carga e coloca para você, quando eles mesmos não estão seguindo aquele padrão de religiosidade que eles estabeleceram para outras pessoas, como eram para mim, né? Então, é sobre isso que eu quero falar aqui com vocês nesse vídeo de hoje, né? Você se encontra nessa forma e você se encontra desse jeito? Ou você saiu também desse tipo de vivência com Deus? Né? Desse tipo de religiosidade? Deixa aqui nos comentários para mim, eu gostaria muito de saber. Bom, e é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido o meu ponto de vista que eu passei aqui pra vocês, que eu estou passando aqui o meu ponto de vista, o que eu vivi, tá bom? Se não é a sua vivência, se não é o que acontece com você, tudo bem. Mas se isso já aconteceu com você, se você se sente assim, deixa aqui nos comentários pra mim, eu gostaria muito de saber, gostaria muito de engajar aqui com você, trocar esses conhecimentos, né? Essa linha de troca. E com isso a gente ir conversando. E é isso, eu espero vocês num próximo vídeo. Beijo, até lá!